A estrada de terra vermelha parecia não ter fim. O sol do meio-dia castigava impiedoso, transformando o horizonte numa linha trêmula onde céu e chão se confundiam. Manuel dirigia sua caminhonete velha pela trilha poeirenta, os olhos semicerrados contra o clarão. Fazia 15 anos que não voltava àquele lugar. 15 anos desde que jurara nunca mais pisar naquela terra amaldiçoada. Mas a carta da prima Joana mudara tudo. O casarão está caindo, Manuel. Se você quer algo da herança da família, precisa vir agora. Depois que a prefeitura demolir, não sobrará nada. Herança. A palavra tinha gosto amargo na boca de Manuel. O que aquela casa decadente poderia oferecer, além de lembranças que ele passara mais de uma década tentando enterrar? Mas algo mais forte que a razão o trouxera de volta. Talvez fosse a necessidade de encarar o passado. Ou talvez fossem os sonhos que vinham todas as noites há 3 meses, sonhos onde ouvia vozes chamando seu nome pelos corredores escuros daquela casa. O casarão surgiu ao longe como uma miragem. Imponente mesmo na decadência, erguia-se solitário no meio da caatinga ressecada. Suas paredes brancas, outrora orgulho da família Tavares, estavam manchadas pelo tempo, descascadas em grandes placas que revelavam um tijolo vermelho por baixo. As janelas altas, com suas grades de ferro trabalhado, pareciam olhos vazios fitando a estrada. O telhado de telhas coloniais havia desabado em alguns pontos, criando buracos negros que davam ao casarão um ar ainda mais sinistro. Manuel parou a caminhonete no portão de ferro, que pendia torto de uma das dobradiças. O jardim que sua avó Carminha tanto zelara era agora um matagal espinhoso. As roseiras haviam se tornado arbustos selvagens, os canteiros de hortensas tinham desaparecido sobre o mato. Apenas a velha mangueira no canto do terreno permanecia viva, suas folhas verdes oferecendo uma sombra generosa sobre o chão rachado. Ele desceu do carro devagar, como se temesse acordar algo que dormia. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o canto de um pássaro quebrava a quietude pesada do meio-dia. Manuel caminhou até o portão e empurrou. O metal gemeu, um som agudo que ecoou pelo vale vazio. Sentiu um arrepio subir pela espinha, apesar do calor sufocante. A varanda da frente estava coberta de folhas secas. Os azulejos portugueses, que formavam desenhos geométricos azuis e brancos, estavam quebrados em vários lugares. Manuel subiu os 3 degraus de pedra, cada passo ecoando com um som oco. A porta principal, de madeira maciça com entalhes elaborados, estava entreaberta. Alguém havia arrombado a fechadura, provavelmente em busca de algo para roubar. Ele empurrou a porta. As dobradiças protestaram com um rangido prolongado que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. A escuridão do interior contrastava violentamente com o clarão lá fora. Manuel esperou seus olhos se ajustarem, piscando repetidamente. O hall de entrada era exatamente como ele lembrava, só que coberto por uma espessa camada de poeira e teias de aranha. O lustre de cristal ainda pendia do teto alto, embora metade das lágrimas de vidro tivesse caído, deixando um esqueleto retorcido de metal. As tábuas do assoalho de madeira gemiam sob seus pés. À direita, a escadaria em curva subia para o 2º andar, o seu corrimão de jacarandá empoeirado, mas ainda elegante. À esquerda, o corredor levava à sala de visitas e, além dela, a cozinha. Manuel caminhou devagar pelo hall, sua respiração parecendo alta demais no silêncio sepulcral. Memórias assaltavam sua mente como fantasmas. Ali, naquele canto, costumava brincar com seus primos nas tardes de domingo. Naquele degrau da escada, sua avó sentava para costurar enquanto contava histórias da família. E foi naquela sala à esquerda que tudo começou a mudar. Ele se forçou a entrar na sala de visitas. As janelas fechadas deixavam entrar apenas finos raios de luz pelas frestas, criando listras douradas no ar empoeirado. Os móveis ainda estavam lá, cobertos por lençóis brancos que agora pareciam mortalhas. Um sofá, 2 poltronas, a cristaleira com a porcelana da família. Manuel se aproximou da cristaleira e passou o dedo pelo vidro embaçado. Dentro, as xícaras e pratos permaneciam em suas prateleiras como se a família tivesse apenas saído para um passeio e pudesse voltar a qualquer momento para o chá das 5. Foi então que ele ouviu um som fraco, quase imperceptível, como se alguém estivesse arrastando os pés no andar de cima. Manuel congelou, o coração acelerando. Era só sua imaginação, pensou, ou talvez um animal que havia entrado pela janela quebrada. Mas o som continuou, regular demais para ser aleatório.
passos lentos atravessando o corredor do segundo andar. Tem alguém aí? Verão no canto do terreno permanecia viva, suas folhas verdes oferecendo uma sombra generosa sobre o chão rachado. Sua voz estranhamente abafada, como se a casa absorvesse o som. Silêncio. Os passos haviam parado. Manuel esperou, os músculos tensos, ouvindo sua própria respiração acelerada. Nada. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o mal-estar. Estava apenas nervoso por estar ali, nada mais. Decidiu explorar o resto da casa antes de subir. A sala de jantar ficava no fundo, conectada à cozinha por uma porta dupla. A mesa comprida de jacarandá ainda ocupava o centro do cômodo, cercada por 12 cadeiras de espaldar alto. Manuel lembrou das refeições dominicais, quando toda a família se reunia. O seu avô Sebastião sentava na cabeceira, imponente com seu mustache branco e olhar severo. A avó Carminha comandava do outro lado, garantindo que todos comessem bem. Os tios, as tias, os primos, todos reunidos em conversas animadas que ecoavam pelas paredes. Mas havia outra memória, mais sombria. Foi nessa mesa que seu tio Augusto caiu morto durante o jantar de Natal de 1995. Um derrame, disseram os médicos, mas Manuel se lembrava dos olhos arregalados do tio, da expressão de terror absoluto congelada em seu rosto, e lembrava das palavras sussurradas pela tia Josefina nos dias que se seguiram. Ele viu alguma coisa. Antes de cair, ele estava olhando para o corredor e viu alguma coisa. Manuel sacudiu a cabeça, afastando a lembrança. Caminhou para a cozinha. Era um espaço grande com janelas altas que davam para os fundos da propriedade. O fogão a lenha de ferro ainda estava lá, coberto de ferrugem, as panelas de cobre penduradas nas paredes estavam verdes de zinabre. A pia de pedra estava rachada, com um filete de água escura escorrendo da torneira enferrujada. Ele se aproximou da janela e olhou para fora. Os fundos do casarão eram ainda mais desolados. O que fora um hortelã próspero era agora um cemitério de árvores mortas, seus galhos retorcidos apontando para o céu como dedos acusadores. Além do pomar, havia o que restava do curral e do estábulo, estruturas de madeira apodrecida que mal se mantinham em pé. E lá, bem no fundo do terreno, meio escondida pela vegetação, a pequena capela da família. Ele sentia um nó no estômago. A capela. Outro lugar que ele preferia não revisitar. Foi lá que encontraram a sua prima Beatriz, ajoelhada diante do altar, morta sem qualquer explicação aparente. O médico disse que fora o coração, mas Beatriz tinha apenas 16 anos e era saudável como um cavalo. Um som tirou de seus pensamentos. Vinha de cima novamente. Dessa vez mais claro. Não eram apenas passos, era como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Manuel saiu da cozinha e voltou ao hall de entrada, olhando para a escadaria. A luz que vinha das janelas altas criava sombras dançantes nos degraus. Alô? Joana, é você? Chamou, embora soubesse que sua prima não viria hoje. Ela dissera na carta que estava em Recife e só voltaria na semana seguinte. Nenhuma resposta, mas os sons continuavam. Agora pareciam vir do quarto no fim do corredor do segundo andar, o quarto de seu avô Sebastião. Manuel colocou o pé no primeiro degrau. A madeira gemeu alto, um protesto agudo que ecoou pela casa. Ele subiu devagar, cada passo uma pequena batalha contra o instinto que gritava para ele sair correndo dali. O corredor do segundo andar era longo e escuro. 5 portas de cada lado, todas fechadas, exceto a última à direita. A porta do quarto do avô estava entreaberta, balançando levemente como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Uma corrente de ar, disse Manuel a si mesmo. Apenas o vento entrando pelas janelas quebradas. Ele caminhou pelo corredor, os passos ecoando no assoalho de madeira. As paredes estavam cobertas por retratos antigos em molduras pesadas. Rostos severos e antrepassados que ele nunca conhecera fitavam-no das fotografias amareladas. Manuel evitava olhar para eles. Sempre achara perturbadora a maneira como os olhos pareciam segui-lo. Chegou à porta do quarto do avô e empurrou-a devagar. O cômodo estava mergulhado em penumbra. As cortinas pesadas de veludo verde estavam fechadas, bloqueando a maior parte da luz. Manuel conseguia distinguir os contornos da cama de dossel, da cômoda pesada, da cadeira de balanço perto da janela. A cadeira estava se movendo, balançando para frente e para trás com um rangido rítmico e suave.
Manuel ficou paralisado na porta, o sangue gelando em suas veias. Não havia ninguém na cadeira. Ela simplesmente balançava, sozinha, como se um ocupante invisível estivesse sentado ali, embalando-se tranquilamente. "Quem está aí?" Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, quase um sussurro. A cadeira parou. O silêncio repentino era ainda mais perturbador que o rangido. Manuel forçou suas pernas a se moverem e entrou no quarto. Caminhou até a janela e abriu as cortinas de uma vez. A luz do sol invadiu o cômodo, revelando cada detalhe. Não havia ninguém. Apenas poeira, teias de aranha e móveis velhos. A cama ainda estava feita, o colchão afundado no meio onde o corpo do avô costumava deitar. Na mesinha de cabeceira, os óculos de leitura de Sebastião ainda descansavam ao lado de uma Bíblia antiga. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no meio da noite, deixando tudo para trás. Manuel se aproximou da cômoda e abriu a gaveta superior. Dentro havia papéis velhos, cartas amareladas, fotografias. Ele pegou uma das fotos. Era da família inteira reunida na veranda da frente. Devia ter sido tirada nos anos 80, a julgar pelas roupas. Lá estava ele, um menino de talvez 8 anos, abraçado à sua mãe. Seu pai ao lado, sorrindo. Os avós, os tios, os primos. Todos juntos, todos felizes. Quantos daquelas pessoas ainda estavam vivas? Seu pai morrera de câncer em 2003. Sua mãe o seguira 2 anos depois, vítima de um acidente de carro. Tio Augusto, um derrame. Prima Beatriz, o coração. A avó Carminha, pneumonia. Avô Sebastião simplesmente morreu dormindo uma noite. Tia Josefina, derrame também. Tio Carlos, infarto. Prima Luciana, suicídio. Uma família inteira dizimada em menos de 20 anos. Era normal? Ou haveria algo mais? Manuel nunca quisera acreditar nas histórias que circulavam pela região. Histórias sobre maldições, sobre dívidas não pagas, sobre pecados que clamavam por vingança. Mas agora, parado naquele quarto silencioso, ele não tinha tanta certeza. Um ruído súbito o fez girar. Vinha do corredor. Passos descendo a escada, rápidos dessa vez, quase correndo. Manuel largou a foto e correu atrás. Desceu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração batendo descompassado. Chegou ao hall e olhou para todos os lados. Nada, nenhum sinal de movimento. Mas ele tinha certeza do que vira. Alguém estava na casa, alguém ou alguma coisa. Manuel caminhou até a porta da frente. Ainda estava entreaberta como ele a deixara. Saiu para a veranda e olhou ao redor. Nada se movia sob o sol escaldante. Apenas o mato balançando levemente com a brisa quente. Ele estava sozinho. Ou estava. Uma sensação de estar sendo observado o invadiu. Manuel girou lentamente, examinando as janelas do casarão. Lá, na janela do 2º andar, no quarto que fora de sua prima Beatriz, havia uma figura. Uma silhueta escura contra o vidro sujo, olhando para ele. Manuel biscou e a figura desapareceu. Seu coração acelerou ainda mais. Ele tinha que verificar, tinha que saber. Voltou para dentro e subiu as escadas novamente, dessa vez sem hesitação. Foi direto ao quarto de Beatriz e abriu a porta com força. O quarto estava vazio, mas não estava como ele esperava. Enquanto os outros cômodos acumulavam poeira e abandono, o quarto de Beatriz parecia cuidado. A cama estava feita com lençóis limpos. As cortinas, embora velhas, estavam abertas e razoavelmente limpas. Sobre a cômoda havia uma escova de cabelos que brilhava como se tivesse sido polida recentemente. E no ar pairava um cheiro fraco de perfume de rosas. Manuel se aproximou da cômoda devagar, como se estivesse em transe. Ao lado da escova havia uma fotografia inframada. Beatriz, aos 15 anos, sorrindo para a câmera com seu vestido branco de primeira comunhão. Ela era linda, com longos cabelos castanhos e olhos verdes brilhantes. 1 ano depois dessa foto, ela seria encontrada morta na capela. Ele pegou a escova. Havia fios de cabelo nela. Fios castanhos e longos. Manuel sentiu um calafrio. Quem estaria cuidando desse quarto? Quem estaria limpando e deixando coisas aqui? Joana? Não, ela disse que não vinha há meses.
Algum parente distante? Ou seria... Um sussurro, tão baixo que Manuel quase achou que tinha imaginado. Vinha de trás dele. Virou-se lentamente. O quarto estava vazio, mas o sussurro continuava. Palavras indistinguíveis, como se alguém estivesse falando muito baixo ou de muito longe. Manuel forçou seus ouvidos tentando entender. Encontre a verdade. Capela! As palavras eram desconexas, flutuando no ar como fumaça. Manuel se virou em círculos, tentando identificar de onde vinham. Pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Das paredes, do teto, do próprio ar. Quem está aí? O que você quer? Ele gritou. O sussurro parou instantaneamente. O silêncio repentino era ainda mais perturbador que o rangido. Manuel saiu do quarto cambaleando. Precisava de ar fresco, precisava sair dali. Mas algo o impedia. Uma força inexplicável que o puxava de volta. As palavras ecoavam na minha mente. Encontre a verdade. Capela. Ele olhou pelo veranda do corredor. Lá estava ela, a pequena capela da família, meio escondida pela vegetação nos fundos do terreno. A luz do sol da tarde fazia suas paredes brancas brilharem. Manuel desceu as escadas e atravessou a casa até a porta dos fundos. Estava trancada, mas a chave ainda pendia no gancho ao lado. Ele a girou na fechadura e saiu para o calor escaldante da tarde. O caminho até a capela era coberto por mato alto, que arranhava suas pernas enquanto ele avançava. A capela era pequena, não mais do que 6 metros de comprimento por 4 de largura. Sua porta de madeira estava fechada, mas não trancada. Ele a empurrou e ela se abriu com um gemido. O interior era escuro e abafado. Cheirava a mofo e a algo mais, algo doce e enjoativo que ele não conseguia identificar. Havia apenas 4 bancos de madeira e um altar simples no fundo. Atrás do altar, um crucifixo de madeira pendia da parede. Manuel caminhou pelo corredor estreito entre os bancos, seus passos ecoando no espaço confinado. Lá na frente, aos pés do altar, era onde haviam encontrado Beatriz. Ajoelhada, as mãos postas em oração, os olhos abertos fitando o crucifixo. Ele ajoelhou-se no mesmo lugar. O chão de pedra era frio sob seus joelhos. Fechou os olhos tentando entender o que Beatriz vira, o que a trouxe ali naquela noite. Por que uma menina de 16 anos sairia da cama no meio da madrugada para vir rezar sozinha numa capela? Me mostre, Manuel sussurrou. Se há algo aqui, se há alguma verdade escondida, me mostre. No começo, nada. Apenas o silêncio e a escuridão atrás de suas pálpebras. Mas então, devagar, começou a ouvir vozes. Muitas vozes, todas falando ao mesmo tempo. Algumas chorando, outras gritando, outras sussurrando urgentemente. Manuel manteve os olhos fechados, ouvindo. As vozes gradualmente se organizaram, formando palavras que ele podia entender. Eram suas memórias, percebeu. Memórias de conversas que ouvira ao longo dos anos, mas que nunca prestara realmente atenção. Sua avó Carminha conversando com a irmã sobre o que o velho Sebastião fez naquela noite. Tio Augusto bêbado no Natal, murmurando sobre o preço que todos teriam que pagar. Tia Josefina, no funeral de Beatriz, dizendo que a menina sabia demais, tinha que saber a verdade. Que verdade? Que segredo terrível estava enterrado nesta propriedade junto com as gerações de Tavares? Manuel abriu os olhos e viu. No altar, onde antes havia apenas o crucifixo, agora havia uma figura, escura, indistinta, como uma sombra tridimensional. Ela não tinha rosto, mas Manuel sabia que estava olhando para ele. Sentiu terror puro percorrer suas veias, mas se forçou a permanecer ali, ajoelhado. "O que você quer?" Sua voz tremia. A figura não respondeu com palavras, mas Manuel viu. Imagens invadiam sua mente como um filme acelerado. Viu seu avô Sebastião, jovem, nos anos 40. Viu uma família de poceiros sendo expulsa de suas terras, as terras que circundavam o casarão. Viu Sebastião e outros homens armados ateando fogo nas casas humildes. Viu mulheres e crianças correndo, gritando. Viu um homem velho, o patriarca da família de poceiros,
amaldiçoando Sebastião enquanto era arrastado. Que esta terra não lhe traga paz, o velho gritava. Que seu sangue pague pelo sangue derramado, geração após geração, até que a verdade seja conhecida e a justiça seja feita. As imagens continuaram. Viu Sebastião prosperando sobre a terra roubada. Viu o casarão sendo construído, erguido com o dinheiro manchado de sangue. Viu a família crescendo, ignorante do pecado original que fundara sua riqueza. E viu, uma por uma, as mortes. Não eram naturais, eram cumprimento da maldição. Cada membro da família que morria via alguma coisa antes de partir, via a verdade. E essa verdade era pesada demais para suportar. Beatriz descobrira, encontrara documentos antigos no escritório do avô. Lera sobre a expulsão brutal, sobre as 3 crianças que morreram queimadas nas casas incendiadas. O peso da culpa, da injustiça nunca reparada, foi demais para seu jovem coração. Ela viera à capela buscar redenção, mas a redenção não era para ela oferecer. Era uma dívida da família e ela pagara o preço. Manuel ofegava, as lágrimas correndo por seu rosto. Agora entendia. Entendia por que a casa parecia viva, porque os mortos não encontravam paz. Enquanto a verdade permanecesse escondida, enquanto a injustiça não fosse reconhecida, a maldição continuaria. E ele era o último descendente direto de Sebastião Tavares. Se não fizesse algo, seria o próximo a morrer, e a verdade seria enterrada para sempre. "O que eu faço?" perguntou a sombra. "Como posso consertar isso?" A figura apontou para o altar. Manuel se aproximou e viu que uma das tábuas do chão estava solta. Ele a levantou e encontrou um espaço vazio embaixo. Dentro havia uma caixa de metal enferrujada. Manuel a abriu com mãos trêmulas. Documentos. Eram documentos antigos, contratos, escrituras e um diário. O diário de Sebastião Tavares. Manuel folheou as páginas amareladas, lendo as entradas com horror crescente. Ali estava tudo. A confissão do próprio Sebastião, escrita décadas antes de sua morte. Como ele e outros fazendeiros haviam conspirado para expulsar os poceiros. Como haviam subornado autoridades. Como haviam usado violência. Como 3 crianças morreram no incêndio. E eles enterraram os corpos no pomar aos pés do que seria a capela. "Que Deus me perdoe", dizia a última entrada. "Mas sei que não merecerei perdão. E temo que meus filhos e netos pagarão por meus pecados." Manuel fechou o diário, o peito apertado. Olhou para a sombra que agora parecia menos ameaçadora, mais triste. "Eu vou contar", ele prometeu. "Vou fazer isso público. Vou procurar os descendentes daquela família, se ainda existirem, e vou dar-lhes esta terra. Vou corrigir o erro, mesmo que seja tarde demais." A sombra não respondeu, mas Manuel sentiu algo mudar no ar. A opressão que pesava sobre a capela pareceu aliviar levemente. Ele pegou a caixa e saiu, piscando contra a luz forte do sol que já começava a se pôr. Caminhou de volta ao casarão, mas dessa vez não sentiu medo. As vozes que ouvira antes, os passos, as sombras, tudo fazia sentido agora. Não eram ameaças, eram apelos. Os mortos de sua família, presos entre mundos, incapazes de descansar enquanto carregavam o peso da culpa coletiva. E as vítimas, as crianças enterradas no pomar, clamando por justiça. Manuel entrou na casa e foi direto ao escritório no primeiro andar. Era um cômodo que evitara até então, sabendo que fora o domínio de Sebastião. Mas agora tinha um propósito. Colocou a caixa sobre a grande mesa de mogno e começou a organizar os documentos. Fotografaria tudo, digitalizara, enviaria para jornais, para historiadores, para as autoridades. Enquanto trabalhava, notou que a casa parecia diferente. Ainda velha, ainda decadente, mas não mais opressiva. Era como se ela estivesse esperando, segurando a respiração para ver se ele cumpriria sua promessa. A noite caiu enquanto Manuel catalogava os documentos. Ele acendeu a lanterna do seu celular e continuou. Estava quase terminando quando ouviu passos novamente. Dessa vez, não sentiu medo.
Levantou os olhos e viu uma figura parada na porta. Não era uma sombra ameaçadora. Era Beatriz. Ela estava exatamente como na fotografia, jovem e bonita em seu vestido branco, mas translúcida, brilhando com uma luz própria. Ela sorriu para ele e Manuel sentiu lágrimas nos olhos novamente. Obrigada, disse ela com uma voz como sussurro de vento. Obrigada por ouvir, obrigada por fazer o que é certo. E então ela desapareceu, dissolvendo-se no ar como névoa ao sol. Mas Manuel não se sentiu triste. Pela primeira vez desde que entrou naquela casa, sentiu paz. Paz e determinação. Ele trabalhou pela noite inteira, parando apenas quando o sol começou a nascer novamente. Já havia fotografado todos os documentos, redigido um relato detalhado, preparado um dossiê completo. Enviaria tudo assim que chegasse à cidade. E depois voltaria com autoridades para exumar os corpos no pomar e dar-lhes um enterro digno. Manuel caminhou pela casa uma última vez, enquanto a luz da manhã começava a filtrar pelas janelas. O casarão parecia diferente sob a luz suave do amanhecer. Menos sinistro, mas melancólico. Uma testemunha silenciosa de pecados e redenção, de segredos guardados e verdades reveladas. Ele saiu pela porta da frente e virou-se para olhar o casarão uma última vez. E viu nas janelas do segundo andar figuras. Muitas figuras. Sua família inteira. Todos os que haviam morrido carregando o peso da culpa coletiva. E eles acenaram para ele, sorriram e então, um por um, desapareceram, libertos finalmente. Manuel sentiu o peso de décadas de mentiras sendo levantado de seus ombros. A casa agora poderia desabar. Não importava mais. A verdade estava livre e os mortos poderiam finalmente descansar. Ele entrou em sua caminhonete e olhou para trás uma última vez. O casarão estava em silêncio. Verdadeiro silêncio dessa vez. Não o silêncio tenso e expectante de antes, mas um silêncio pacífico. O tempo, que parecera congelado ali por décadas, finalmente voltara a fluir. Manuel ligou o motor e começou a descer a estrada de terra vermelha. No retrovisor, viu o casarão diminuir, até se tornar apenas um ponto branco no horizonte. Ele não voltaria. Não havia mais necessidade. Os mortos haviam falado. Sua mensagem fora entregue. E ele, o último dos Tavares, carregaria essa verdade para o mundo. Mas sabia que nunca esqueceria. Nunca esqueceria as vozes dos corredores, os passos na escadaria, as sombras nas janelas. Nunca esqueceria o peso do passado e o preço da redenção. A história de sua família seria contada, os erros reconhecidos, e talvez, apenas talvez, alguma forma de justiça seria feita. O sol subia no céu, lançando longas sombras sobre o sertão. E lá atrás, no silêncio do vale esquecido, o casarão abandonado finalmente dormia. Seus segredos expostos, seus mortos em paz, suas paredes antigas podiam agora descansar. O tempo não parara mais. Havia voltado a correr, levando consigo os fantasmas do passado e abrindo caminho para um futuro onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente prevalecera. Manuel seguiu pela estrada poeirenta, deixando para trás não apenas um casarão abandonado, mas também séculos de silêncio, culpa e medo. Carregava consigo a responsabilidade de contar uma história que precisava ser contada, de dar voz aos que foram silenciados, de honrar tanto os mortos quanto os vivos com a verdade. E enquanto a distância crescia entre ele e aquela casa de memórias assombradas, Manuel soube que fizera a escolha certa. Às vezes, enfrentar o passado é a única maneira de libertar o futuro. E às vezes, os mortos precisam falar para que os vivos possam finalmente ouvir. Para receber mais histórias empolgantes como essa, inscreva-se em nosso canal, clique no like e comente e ative o sininho.